Olá, meninas! E aí? Vim aqui hoje contar como que foi a construção da minha casa. Essa casa maravilhosa que o Senhor Jesus preparou, né? Foi o Senhor Jesus que nos deu, porque, gente, nunca que eu imaginei morar numa casa dessa, tá? Pra mim ela é uma mansão, tá? Pode ser que pra muita gente ela não é nada, mas pra mim ela é minha mansão. A mansão que o Senhor Jesus me deu de presente, porque, gente, eu vou ver se eu acho a foto aqui da casa que eu morava antes, de onde eu vim, pra vocês terem ideia do que eu tô falando, tá? Porque nem passava pela minha cabeça, eu tinha medo. Quando Deus mostrava essa casa pra mim, porque Ele me mostrava desde que eu tinha 15 anos. Eu morria de medo, eu falava, gente, como que eu vou conseguir uma casa dessa? Porque Deus tá mostrando. E era um sonho constante, como se fosse uma novela, esse sonho continuava, sabe? E, enfim, eu nunca nem imaginei. Quando eu comecei a cogitar que era possível ter uma casa, foi quando eu comecei a trabalhar de manicure, tá? Que eu comecei realmente a prosperar na área e, claro, fazendo a minha parte, trabalhando, guardando bastante dinheiro, porque a gente tem que trabalhar e guardar, né, gente? Não é só pensar que as coisas vão cair do céu. Deus não vai simplesmente pegar uma casa e te dar na mão, né? Ele mostra pra você o que ele tem pra te dar, mas você tem que se esforçar, fazer a sua parte. E isso eu fiz bem feito, tá? Trabalhei bastante, trabalhei muito, diga-se de sinal. Trabalhei bastante, guardei, fiquei por anos só trabalhando e guardando, porque eu quis muito ter uma casa, assim, uma coisa que eu desejava muito, ter a minha casa, o meu canto. Eu não sei se isso vem da minha família, porque meu pai e minha mãe sempre foi muito assim de querer a casa deles, né? Eles compraram a casa deles lá na Bahia e assim, foi uma coisa muito lutada também. Então eu sempre quis ter a minha casa, tá? E quando eu comecei a prosperar como manicure, tá? Comecei a guardar, trabalhar, guardar. Realmente não fazer gastos extras, né? Gastos excessivos, trabalhar e fazer só contas, os básicos que a gente fazia assim. Como que a gente fazia, gente? A gente trabalhava e fez muito. A gente pagava um aluguel numa casa bem baratinha, que era numa casa que minha mãe morava de aluguel também, e tinha uma casinha no fundo. Eu morei lá por 8 anos, tá? Nesse período eu guardei meu dinheiro, então era um aluguel baratinho que eu conseguia guardar uma parte do dinheiro, tá? Isso não tem jeito, você tem que guardar, tá? A gente guardou esse dinheiro por alguns anos e eu tinha certeza que o Senhor Jesus ia nos dar a casa à vista. Tanto é que quando eu comecei a procurar casa, eu achei que eu ia comprar uma casa pronta, né? Eu ia procurar uma casa pronta. Eu fiquei toda segunda-feira, que era o dia da minha folga, eu procurava essa casa, eu tirava o dia só para ir atrás de casa o tempo inteiro. As pessoas da imobiliária não queriam me levar, porque eu sempre fui muito simples, eles achavam que eu tava meio perturbando, sabe? Porque eu não dava sossego. Todo dia, toda segunda eu ia numa imobiliária diferente, tá? Então eu tirava minha segunda só pra isso. Então eu vi um monte de casa. E eu via desde as mais caras até as mais simples, tá? E quando eu via aquelas caras bonitonas, eu ia e as pessoas das imobiliárias perguntavam: como que você pretende comprar essa casa? Eu falava: à vista, vou comprar à vista, eu tenho dinheiro à vista, né? Mas eu falava isso, gente, não era que eu tava enganando, mas porque Deus falava pra mim que ia ser à vista mesmo. E eles perguntavam se eu tinha dinheiro, eu falava que eu tinha. Então, né? E eles me mostravam casa. Isso foi por anos, tá? E depois chegou uma hora que eu desisti, eu desanimei porque eu não achei a casa que eu queria, assim, do jeito que eu precisava, porque eu precisava de uma casa com um salão, um cômodo a mais, e as casas eram muito caras, as casas que tinham 3 quartos, eu precisava de no mínimo 3, pra mim tá fazendo um salãozinho pra mim, num dos quartos. Então, na época eu não tinha dinheiro pra comprar uma casa nos preços que eram, então meio que desisti, desanimei, e fiquei em paz, fiquei sossegada. E aí um belo dia minha mãe estava varrendo a frente da casa e um terreno vazio que tinha bem do lado dessa casa que a gente morava, apareceu com a placa de vende-se. E era um terreno, gente, que eu falava que eu não queria. Se me desse de graça eu não queria aquele terreno, eu falava. Arrogância, né? Olha a arrogância minha. Eu falava que eu não queria aquele terreno, era um terreno que era um buracão, era um buraco mesmo, que as pessoas jogavam lixo, sabe? E apareceu com uma placa de vende-se. Eu corri imediatamente, minha mãe me falou, eu corri, tirei a placa, falei, esse terreno é meu, nem sabia o preço, gente. Aí eu peguei, tirei a placa, liguei já imediatamente pro dono da casa e perguntei quanto que era o preço, gente, e foi surreal, porque o preço era assim, os terrenos aqui na minha rua são terrenos bem caros, né? Então eu nem cogitava a ideia de estar comprando terreno por isso, porque eles eram bem caros, e meu marido falava que eu procurava casa na cidade inteira. E ele falava que Deus ia preparar a casa pra gente exatamente aqui nesse bairro.
que o Senhor Jesus falava com ele que ia ser aqui, que a gente ia morar. E eu falava, e como eu não, né, na época eu não era crente ainda, viu, gente? Eu achava que ele tava pirando, sabe? Eu achava que ele tava viajando na batatinha. Enfim, o Senhor Jesus preparou o nosso terreno, eu liguei pro cara, já fechei negócio, né? Fui lá, comprei o terreno e nem tinha ligado pro Camilo ainda, ele tava trabalhando, porque o preço era muito barato, era exatamente o que a gente tinha guardado no banco, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, faça a sua parte, porque o resto quem faz é Deus. Não fique se perguntando como, só faz o que você tem que fazer, o que tem que ser feito, entendeu? Porque a minha parte eu fiz, trabalhei e guardei, tá? Eu não sabia quanto tempo eu ia demorar, porque o dinheiro que eu tinha, na verdade, era para dar entrada numa casa pronta, né? E o Senhor Jesus preparou o terreno. Compramos o terreno à vista, né? Graças a Deus. Começamos a construção da casa e aí, gente, aí começou, entendeu? Aí a gente guardou o dinheiro por um período para pagar a mão de obra do pedreiro, depois a gente comprou o terreno, aí a gente começou a guardar o dinheiro da mão de obra do pedreiro. Aí demorou algum tempo, a gente guardou da mão de obra do pedreiro, então é isso que a gente tem que fazer, ó. Tem que ter programação, a gente tem que se organizar, a gente precisa tá sempre, gente, se organizando, fazendo planejamento, não é fazer as coisas à toa, sabe? E aí começamos, o terreno estava pago, fui lá, fiz a planta da casa. Eu queria fazer uma casa de 2 quartos, salãozinho, uma casa de 70 metros quadrados. Foi o que eu pedia para os engenheiros e nenhum engenheiro pegava, porque eles falavam que era impossível fazer uma casa naquele tamanho, porque eles, né, uma casa muito pequena e ainda com salão. Então foi bem difícil. Aí então é isso, gente. E aí, né, achei o pedreiro que uma amiga minha me indicou, por sinal, e ele falou que ia fazer a planta do jeito que eu pedi, pequena, enfim, porque eu achava que, bom, era o dinheiro que eu achava que dava pra fazer na nossa casa, então não podia ser uma coisa muito grande, que a gente não tinha muito dinheiro guardado. Na verdade, a gente tinha gastado todo o dinheiro com o terreno e tinha um pouquinho ainda, mas enfim. E aí esse pedreiro pegou a nossa planta, só que ele fez totalmente diferente do que eu pedi, do que a gente tinha pedido. Então fez uma casa 3 vezes maior, de 200 e poucos metros. A casa ficou bem grande mesmo, por sinal. Mas enfim, a gente fez, ele convenceu a gente, fomos. E aí a gente ficou um período guardando depois um dinheiro para pagar a mão de obra do pedreiro, tá? Ficamos nesse período guardando dinheiro e procurando o pedreiro. Então a gente guardou uma quantia, porque a gente já tinha pesquisado quanto que ficaria a mão do pedreiro para levantar e cobrir só, tá? Sem um acabamento. E aí a gente, depois de alguns meses, a gente encontrou o pedreiro, a planta já estava pronta e a gente começou o processo de construção da casa, tá? Como que a gente se planejou, gente? É importante lembrar que a gente precisa se planejar quando a gente quer alguma coisa. É importante a gente ter foco, a gente ter clareza do que a gente quer. Que Deus só não vai nos dar as coisas quando a gente tem clareza do que a gente quer. Enquanto você não tem clareza, vai vindo de tudo na sua vida. Então, você tem clareza, você sabe para onde você vai, é muito mais fácil Deus te dar, entendeu? E aí a gente começou o processo de construção, tá? Construímos, levantamos e cobrimos a casa. E aí a gente teve que dispensar esse pedreiro, tá? Então a obra ficou parada por uns 7 meses mais ou menos. Tá? Nesse período a gente começou a guardar o dinheiro para o acabamento, que a gente não tinha, porque a gente ia pegando dinheiro na semana e ia já dando pro pedreiro e pagando material, então a gente ficava zerado. Então a gente começou um processo de guardar dinheiro para a mão de obra do pedreiro do acabamento. Então a gente guardou dinheiro por alguns meses e depois que a gente guardou um tempo, sei lá, uns 7 meses, a gente encontrou um pedreiro para fazer o acabamento. Era um pedreiro que meu marido queria muito. A gente começou, ele falou que o Senhor Jesus já tinha falado com ele que seria aquele pedreiro, enfim, né? Então ele foi lá, conversou com o pedreiro, começou depois o acabamento, deu tudo certo. Ele teve que desmanchar um monte de coisa que o outro pedreiro fez, porque tinha feito muita coisa errada, tinha deixado muita coisa por fazer, deu muito problema pra gente, foi bem difícil, sabe? Porque a gente teve que gastar um dinheiro que a gente não tinha, o dinheiro do acabamento, né? A gente teve que reformar a obra ainda no tijolo, porque teve que quebrar muita coisa. Enfim, começamos a fazer o acabamento. E um detalhe, né, muito importante foi o quê? Que quando a gente tinha uma quantia guardada, que a gente tinha guardado, quando a gente foi conversar com o pedreiro para perguntar quanto que ia ficar a mão de obra dele para ele fazer o acabamento da casa, gente, era exatamente o que a gente tinha guardado. Tá com sono, Samuel? Tá com soninho. E aí isso porque é 5 horas ainda da tarde.
a gente foi ver quando a gente pegou como é que fala? O orçamento daquele pedreiro, a gente ficou bem, nossa, a gente ficou entusiasmado, a gente ficou muito contente e viu que era uma confirmação de Deus, porque era exatamente a quantia que a gente tinha guardado, né? Exatamente mesmo, assim, cara, até os reais. E aí a gente pegou, contratou ele, aí logo ele ficou livre, porque ele estava fazendo outro serviço, e começou a fazer o acabamento da nossa casa. Teve que quebrar muita coisa, enfim. E nesse processo a gente teve que aterrar o fundo, porque minha casa é uma descidona. Teve que aterrar a parte do fundo, que seria uma churrasqueira, uma área gourmet, enfim. E por causa do erro do outro pedreiro, a gente teve que comprar terra, coisa que não estava no orçamento. Então a gente aterrou o fundo e a parte que estava embaixo, porque são 3 andares. A parte de baixo, onde ia ser a garagem, a área gourmet, essas coisas, ia ter que ser aterrada todinha. Então, quer dizer, a gente ia perder tudo que tinha feito. E aí a gente ficou um final de semana inteiro chorando, desesperado, porque a gente ia perder tudo aquilo, a gente não sabia o que fazer. E o Senhor Jesus veio e nos revelou que era pra gente abrir uma escada, um buraco e subir com a escada pra parte de cima, pra não perder aquela parte, né? E aí, enfim, fechou tudo a parte de baixo, onde era aberto pra garagem, e aterrou e fizemos a escada. E aí, por isso que o meu salão ficou grande, né? Que já era um propósito de Deus. Porque o salão, na verdade, era uma salinha só pra mim e pra minha irmã, que eu ia trazer ela pra trabalhar comigo. Então, aí ficou um salão com 3 salas, né? Bem grande. E a casa ficou, no fim, com 300, todos esses erros, a casa ficou com 300 metros quadrados de casa. Uma casa que era para ser 70 metros. Mas isso eu acredito que foi plano de Deus, a mão de Deus em tudo isso. Todos esses erros foram assim, Deus colocando a mão para nos presentear realmente com a casa desse tamanho, porque para as pessoas verem, né, como Deus é bom. E quando Ele quer fazer, Ele faz, porque eu sou manicure e meu marido é frentista, tá? Então, assim, é difícil de você ver, né? Assim, acreditar, né? Que, tanto é que quando às vezes chega alguma cliente no salão, elas perguntam se meu marido é dentista. Eu falo, não, frentista, querida, frentista. Porque elas perguntam, é dentista? Porque, né? Enfim, acho que elas pensam, uma manicure não tem uma casa dessa, né? Se ela tem, é porque o marido é rico, né? Com certeza. E aí acontece muito disso, né? Das pessoas virem aqui e achar que a casa não é minha, viu? Bate palma ali na porta, né? Ai, quero ver o dono da casa. Eu falo, eu que sou dona da casa, minha querida, né? Enfim. E, enfim, Deus tomou esses caminhos, nos deu essa casa, assim, que ficou maravilhosa, que Ele já me mostrava desde a minha infância, desde que eu tinha 15 anos. Então é isso, gente. Quando Deus mostra... Você tá com sono, Samuel? Mas que soneira, não? Quando Deus mostra uma coisa pra você, não se deixe enganar. Não se perturbe, né? Confia, porque se Ele te mostrou é porque Ele tem pra te dar. A condição é Ele. Então a gente, assim, quando Ele mostra uma coisa, Ele tem pra te dar e Ele vai dar a condição. Então não fique se perguntando como. Só faça a sua parte bem feita. Não importa o serviço que você faça. Faça bem feito e seja prudente. Guarde dinheiro, né? Porque um dos problemas da gente que trabalha autônomo é não guardar. Ganhar, como a gente ganha dinheiro, todo dia tem dinheiro na mão, a gente gasta o que tem. A gente vai lá, ganhou, gastou e não se programa para fazer nada, né? Vive de prazeres momentâneos, prazeres imediatos, que são os prazeres diários. E aí você deixa de alcançar coisas, né, grandiosas no futuro, que é comprar sua casa, comprar seu carro. Olha essa criança dormindo. Dá pra acreditar? Gente... E aí, gente, então se a gente é prudente, se a gente faz a nossa parte bem feita, o Senhor Jesus nos abençoa. Ele dá as coisas a gente, Ele vê. O Senhor Jesus é pai, gente. Quando você vê um filho esforçado, você não quer presentear ele, você não quer agradar, você sabe que ele precisa. E se ele está se esforçando, você vai realmente fazer a sua parte. Você vai ajudar seu filho. E Deus é a mesma coisa, entendeu? Então faça a sua parte, faça bem feito, tá? E foi assim que o Senhor Jesus nos preparou a nossa casa. Tá? Ele já não me mostrava, mas ele usou, né, do meu esposo. A gente fez a nossa parte, a gente teve que se abdicar de muita coisa por muitos anos. Hoje a gente tá tranquilo, porque a gente já, né, realmente não precisou fazer financiamento, nada foi à vista. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas quando a gente quer alcançar o que Deus tem para nos dar. A gente tem que, né, realmente fazer a nossa parte. A gente tem preguiça, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tá? E aí a gente
né? O Senhor Jesus preparou essa casa gigante pra gente. Teve muita luta, né? Pra gente conseguir ela. Teve muita pessoas que falaram coisas erradas pra gente, que a gente não ia conseguir, né? Que acho que o terreno era ruim, né? Tinha dó da gente porque a gente tinha comprado um terreno horrível. Eu ouvi isso de muita gente. Eu ouvi de cliente falando que, né? Nossa, que não ia fazer mais unha comigo porque eu tinha comprado a casa com o dinheiro dela, como se eu, né, tivesse dado dinheiro pra mim. Teve uma pessoa idosa, gente, que falou isso. Então teve muita maldade. Essas coisas, por um tempo, me deixaram muito triste, mas depois, né, o Senhor Jesus veio e tira do coração da gente. Então a gente tem que, assim, confiar no que Deus tem pra nos dar, tá? A gente não pode realmente se deixar enganar pelas coisas do mundo, das pessoas do mundo que querem nos envenenar, né? Então, assim, confia quando Deus colocar uma coisa no seu coração pra te dar. Só vai, tá? Faz a sua parte perfeita que o Senhor Jesus vai te dar. Se você seguir o caminho, se você persistir, tá bom? Então é isso que eu vim falar pra vocês confiarem no que Deus colocou no seu coração, porque quando Ele te dá uma visão, a provisão vem dele, tá bom? E é isso, gente, isso já faz 5 anos, foi antes do Samuelzinho nascer, tá? Então o Senhor Jesus preparou a casa, preparou o Samuel logo depois que a gente mudou na casa, então Ele fez as coisas tudo no tempo dele, tá? Mas a gente, né, persistindo, fazendo a nossa parte, tá? A gente mudou na casa sem nada, né, porque eu não tinha móveis. Uma coisa que eu queria contar, uma coisa muito interessante, que o meu marido, ele ganhava, no posto ele ganha ticket de alimentação. E por muito tempo ele guardava esse ticket porque a gente não gastava tudo, a gente consumia muito pouco. E eu brigava, gente, eu era mulher, sabe aquela mulher da Bíblia que fala rixosa? Não a virtuosa, a rixosa. Eu era a esposa rixosa. Eu só perturbava meu marido. E por isso que eu sofri tanto, né? Eu merecia, porque eu fui muito tempo rixosa e eu só atrapalhei. E aí, gente, ele guardava o dinheiro, eu reclamava. Eu falava, gente, pra que guardar ticket de alimentação? Vamos gastar, meu filho. E ele não gastava tudo. Ele comprava o que era necessário e guardava. E aí, quando a gente mudou aqui, que a gente ficou zerado, não tinha R$1 pra comprar nada, a gente não tinha móveis, né? A gente só tinha o basiquinho. Foi esse dinheiro que tava no cartão que nos salvou. E aí, o que aconteceu? A gente achou um supermercado aqui perto da nossa cidade e esse supermercado aceitou o ticket de alimentação e, na verdade, era um hipermercado que vende móveis. E a gente trocou aquele ticket que ele conseguiu guardar, na época, R$15.000, eu acho, quase 20 mil de ticket de alimentação. E aí eles deixaram trocar por geladeira, micro-ondas, fogão, tudo que eu precisava. Aquele aparelho de sugar gordura, aspirador de pó. Gente, eu peguei tudo que eu precisava nesse hipermercado com o ticket de alimentação do meu esposo, tá? Porque ele foi um homem sábio, né? E fez isso por nós, porque se não fosse ele, a gente não ia ter geladeira, não ia ter nada. Eu tinha, da outra casa antiga, né? Mas era tudo bem já usado. Eu queria mudar na casa nova com as coisas novas. Até isso o Senhor Jesus preparou, tá? Mesmo eu sendo uma filha desobediente e irada, né? Perturbadinha. Ele me protegeu de mim mesma, gente. Olha, porque, olha, gente, eu dei trabalho, hein? Misericórdia, Senhor Jesus. Por isso que eu tive que passar pelo vale da sombra da morte, né? Olha, tive que nascer, tive que morrer pra nascer novamente, porque do jeito que tava não dava não. Não tinha como reformar nada não, gente. Era tudo ruim mesmo. E aí foi assim que o Senhor Jesus nos preparou a casa. Foi um processo longo, doloroso, mas foi necessário. Viu, gente? E então não desanime, tá? Se você tem o desejo de ter sua casa, lute, faça a sua parte, guarde. Se tiver que guardar R$10 por mês, você guarda. Porque o Senhor Jesus vai preparar a sua porção dentro do que você pode pagar. Não olhe o quanto você tem no banco. Só olhe que se você tem um Deus grande. Se você tiver que comprar um terreno por, sei lá, quantos mil você tiver na sua mão, o Senhor Jesus vai preparar. Para Ele nada é impossível. Coloca no seu coração que você serve a Deus, que é um Deus que é o dono do ouro e da prata, minha filha, e vai. Não fica olhando para os lados, porque as pessoas vão falar, porque as pessoas vão tentar te desanimar. Outra coisa é você não ficar contando o seu sonho para todo mundo, tá? Porque eu fiz isso e as pessoas ficavam tentando matar o meu sonho. Então, por muitas vezes eu desanimei por conta disso. Porque eu ficava contando para todo mundo que eu sonhava com isso, que eu ia fazer isso, que o Senhor Jesus falava isso, que eu ia fazer a casa assim, assado, e as pessoas ficavam, gente. E tem gente que tem inveja de quem sonha, porque tem gente que não tem capacidade de sonhar mais. E tem inveja até do seu sonho, gente. Então, tem que tomar muito cuidado. Ó, dormiu, gente. Isso porque é 5 horas da tarde. E é isso, gente. Então não conte pra ninguém, tá? Guarde pra você o seu sonho aqui, ó. Faça a sua parte, quietinha. Quando as pessoas veem, você já tá na sua casa, no seu carro novo, enfim, tá?
Então é isso, não fique contando, não abra a boca a contar as coisas que o Senhor Jesus colocou no seu coração. Guarde para você, para seu esposo, só pode para pessoas que realmente torcem por você, que são poucas, tá? Não dá pra contar ó, no dedo da mão, tá bom? Às vezes uma amiga que você acha que é super sua amiga, ela tá ali, ó, com inveja do que você tá conseguindo alcançar, porque eu vi muito isso quando eu mudei na minha casa, tá? Vi muita gente entrar com a cabeça baixa e muita gente entrar com tristeza no coração, tá? Porque não se alegrou com a minha alegria. Isso me fez ficar muito triste por muito tempo. Mas depois a gente entende, né? Que não é a pessoa, é o que está na pessoa, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Encaminhe esse vídeo para as amigas que precisam de uma força, que tá nessa luta, tá? Que tem esse sonho. E se inscrevam no canal, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muitas amigas, muitas irmãs. Só vim acrescentar agora, que Deus me incomodou para falar muito para vocês, que entre o dia que Ele me prometeu, fez a promessa de me dar uma casa, quando eu tinha 15 anos, e até a realização dessa casa demoraram mais 15 anos, tá? Mas por imprudência e por desobediência minha, que sempre quis colocar a mão aonde Deus falava que ia fazer. Eu queria antecipar os planos de Deus e com isso eu fui retardando, né, a chegada dessa casa. Eu acabei ficando doente por causa da minha imprudência. Eu queria pôr a minha mão, eu queria ajudar o pedreiro, então eu fiquei doente da coluna e com isso quase que eu não tenho meu filho. Então eu agia com muita desobediência, eu queria ser mais que meu marido, né? Então Deus foi realmente me moldando para me dar casa só no momento que realmente eu tivesse pronta para receber essa casa, para receber esse filho. Vocês entendem? A gente precisa estar pronta para receber. Deus não vai te dar antes de você estar pronta. Então faça só o que Deus está te mandando, né? Se Ele está te mandando dar esse passinho, faça bem feito. Não fique querendo antecipar as coisas de Deus. Não seja apressada, não seja mulher rixosa, não seja mulher imprudente, tá? Não queira ser mais do que seu marido. Tá bom? Que as coisas vão acontecer no tempo que tiver que acontecer, no tempo certo, no tempo de Deus. E essa escada aqui, ó, que eu tô sentada, e esse filho que tá descendo aqui, ó, é a prova viva disso, gente. Porque essa escada aqui, ó, ela não teria acontecido se eu não tivesse comprado um terreno esburacado. Nada de tá aí, pessoal. Não ia ter acontecido, porque se eu tivesse comprado um terreno reto, eu não ia ter fé para fazer uma escada numa casa, num terreno reto, porque a minha mente não ia permitir isso, né? A mente da gente só vai até, né? A gente só consegue até onde a nossa mente alcança, que na palavra já fala, né? Como você acredita, assim é. Então, assim, foi a forma que Deus achou de me dar uma escada, porque eu sempre quis uma casa com escada, viu, gente? Eu achava lindo, e Deus me deu como presente, mas Ele só pôde me dar por causa do terreno esburacado que eu comprei, porque não tinha outro jeito de fazer uma casa nesse terreno, se não fosse desse jeito que essa casa foi construída. Vocês conseguem entender a mão de Deus? Dá pra ver? Então é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? Não desistam dos seus sonhos, tá? Então, assim, faça o que tem que ser feito, guarde o dinheiro, faz o que Deus tá te mandando. Não olhe pros lados, não olhe para quem tá andando lá na frente. Olhe pro seu passinho, né? Não seja desleal com você, não seja... não se faça sofrer se comparando com os outros, tá? Porque isso é muito triste. Se compare só com você mesmo, com o seu eu de anos atrás, tá ok? Um beijo e fiquem com Deus.